minutos. Quantas vezes será que a gente falou Estados Unidos nesse primeiro bloco, hein? Eu até falei daquele país agora há pouco, você viu? Para tentar dar uma variada. Por isso que me chamou a atenção. Mas desde a crise do tarifaço, enfim, é a pauta que está dominando todos os assuntos. Vamos seguir. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando mais do Brasil e do mundo. É um instante só. Até já, gente. Hashtag Entre Nós. O Brasil vive um momento decisivo. A regulamentação da reforma tributária promete mudar as regras do jogo, impactando empresas, consumidores e o bolso de todos nós. No setor de comércio e serviços, competitividade é a palavra de ordem. E a inovação das fintechs surge como aliada estratégica, ampliando a inclusão financeira e criando novas oportunidades. O futuro já começou e ele exige adaptação, conhecimento e ação agora. Está chegando o momento mais esperado do automobilismo. Que tal assistir ao GP São Paulo de Fórmula 1? Com todo o conforto do Sheraton São Paulo WTC e vista privilegiada para as ultrapassagens no S do Senna. Conheça nossos pacotes com hospedagem de 3 ou 4 noites, com ingressos para os 3 dias de evento. Acelere e garanta já o seu pacote para o GP São Paulo de Fórmula 1 no Hotel Sheraton São Paulo. Entre em contato no 119-5595-5234 e garanta nossa oferta especial de Dia dos Pais, 15% off até 31 de agosto. Aproveite o Festival da Linha Pet Atacadão com ofertas imperdíveis. Confira toda a variedade e com preço baixo. Para os cães tem Dog Chow e para os gatos tem Friskies, mix de carnes e muito mais. Bora economizar muito na hora de abastecer sua casa ou seu negócio. Pague com Pix, cartões de crédito e vales alimentação. Festival de Linha Pet Atacadão, não perca! Consulte condições das lojas. Atacadão, seu parceirão. Aqui é Evaristo Costa e eu tenho uma notícia urgente. Empresários são vistos sobrevoando várias cidades brasileiras. Já foram relatados casos em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e outros. É que com asas, a vida deles ficou mais leve. Com recebimentos via Pix, cartão e boleto e uma gestão financeira completa, saiu um peso das costas e eles estão subindo cada vez mais alto. Asas, eleve a gestão financeira da sua empresa. Acesse asaas.com. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima está junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Você que já se alistou para o serviço militar, atenção, chegou a hora de conhecer a sua próxima missão. Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se, cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Entre Nós, ligado como sempre. São 4h29. Seguimos juntos aqui no Entre Nós, na Rádio Band News FM e também na Band News TV. Juliana Rosa já está aqui com a gente. Primeiro, vamos só comentar rapidinho que foi um sucesso o lançamento do livro dela essa semana. E de Galinha a Gavião, como funcionar o voo da economia brasileira. Parabéns, foi muito bacana. Obrigada, Adri, Renan, obrigada por terem ido. Foram vários ouvintes. Verdade. Falei que o primeiro autógrafo foi pro Ari, que é super, né, tá sempre aqui com a gente. Várias pessoas que ouvem a gente todos os dias. Não, foi muito legal. É tão gostoso, né? Foi muito legal. Assim, quando eu cheguei, das pessoas. Quando eu cheguei depois do jornal, vários ouvintes ainda estavam lá. Foi muito legal. Tirando foto, eu vi que você tirou foto. Seu lançamento virou um evento aqui da rádio também. Feliz demais. Obrigada a todo mundo que compareceu, que está torcendo. Espero que vocês gostem de ler. Vamos lá. E vamos falar de economia, então. Ju, a gente já trouxe aqui um trecho da entrevista do ministro Alexandre de Moraes à Reuters, e ainda me referindo a essa entrevista, tem um ponto da fala dele que ele diz: os bancos brasileiros podem ser punidos se cumprirem as sanções impostas aí pela lei Magnitsky contra eles. E aí os bancos estão entre a cruz e a espada, né? Exato. Se cumpre a lei brasileira, fica ok aqui, mas podem sofrer sanções muito pesadas lá fora e isso gerar um prejuízo muito grande. Se cumpre a Magnitsky, pode ter prejuízo aqui. Então, eles ficaram numa situação muito complicada e isso explica
a queda vertiginosa de algumas ações, né? Hoje até deu uma estabilizada, ontem caiu muito, né? Muito. Hoje está ali meio que no 0 a 0 ali, agora eu dei uma olhada que estava caindo um pouco, mas ontem realmente, principalmente o Banco do Brasil, as ações do Banco do Brasil foram as que mais caíram, 6%, mais de 40 bilhões de perda de valor na Bolsa, porque o Banco do Brasil é o banco onde os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal são pagos e os bancos, de uma maneira geral, eles têm negócios no Brasil, mas eles têm negócios no mundo, né? Eles são internacionais. Então, é óbvio que a lei americana ela não vale dentro do Brasil, mas o que eles temiam já e continuam, né? E já tinham tomado a decisão, sim, de não abrir um precedente que pudesse causar alguma sanção lá fora e que prejudicasse os negócios como um todo. E muita gente estava me falando, mandando nas redes sociais, comentando, os bancos não estão nem aí, né? Porque o banco está sempre ganhando e tal, explora, cobra muito juro e tal. A questão é que uma crise de insegurança jurídica no sistema financeiro é grave, não é algo, né, trivial para deixar para lá. A gente já tem uma insegurança econômica, uma enorme insegurança política, agora uma insegurança jurídica envolvendo os bancos. A gente pensar em insegurança do sistema financeiro, em último caso, num caso extremado, a gente já pensa numa desconfiança, numa corrida bancária. Então é algo realmente grave, o nosso dinheiro que está ali, né? E eu estou conversando aqui nos bastidores com representantes dos bancos e eles são super cautelosos porque justamente eles estão falando isso. Alguns já foram conversar com ministros do Supremo Tribunal Federal para dizer exatamente isso que você está colocando, Adriana, que é ficar entre a cruz e a espada, porque agora eles já tinham decidido não abrir precedente de descumprimento de uma lei, obviamente, arbitrária, que não tem o menor sentido, inclusive uma lei que não foi criada para o que está sendo utilizado, né? Estava olhando aqui que é a Lei Magnitsky, que é tradicionalmente usada em casos de violadores graves de direitos humanos e terroristas. Torturadores, né? Ditadores sanguinários, sim. Exatamente. E aí isso faz com que haja bloqueio de contas bancárias e bens. No caso do Alexandre de Moraes, ele então recebeu essa punição, um negócio completamente inédito, né? Pelo tratamento dado ao judiciário, ao ex-presidente Bolsonaro e às empresas de tecnologia americanas. E aí agora o que eles dizem é que, como houve uma decisão da justiça brasileira de não ter, por exemplo, o fechamento da conta corrente do Alexandre de Moraes, que já está sendo orientado aí a abrir uma conta numa cooperativa de crédito, por exemplo. Porque os bancos não querem se expor a manter a conta corrente, cartão de crédito do Alexandre de Moraes e sofrer sanções que possam prejudicar o negócio. Porque independentemente da Magnitsky contra o Moraes ser justa ou não, para os bancos, no momento, não é essa a discussão. Lógico. A discussão é que eles já viram a Magnitsky ser aplicada em outras situações e as empresas que descumpriram receberam sanções muito pesadas, multas muito pesadas, impedimento de funcionamento, de operação, de fazer algumas transações. Então, eles estão pensando no resultado prático, né, do que pode acarretar para os bancos. Não é discutir, é justo ou não é justo, porque que tem muitos juristas dizendo que não cabia a aplicação da Magnitsky, isso tem. E o próprio Alexandre de Moraes disse que não achou ninguém que disse que isso não cai na justiça americana. Mas aí é outro passo. Lógico. Mas os bancos estão querendo decisões práticas, né? Pensando no bolso deles também. Né? Exatamente. E a angústia é muito grande, acho que eu tenho sentido isso conversando tanto com os empresários e ontem e hoje conversando com os bancos, que a angústia é que, obviamente, que o que o Trump está fazendo com o mundo é uma violência tremenda, né? Não só com o Brasil, né? Mas os países, o Canadá, né, que já sofreu uma agressão também sobre anexar o Canadá aos Estados Unidos, a Groenlândia e tal. Então, tem agressões, né, assim, pesadas contra o mundo. Mas os países têm conseguido, através da diplomacia, estabelecer algum contato. E a preocupação, o que eu tenho sentido muito, é essa falta de espaço desde o início, desde antes do governo Trump, quando o presidente Lula se posicionou contra o governo, né, apoiou
o governo da Câmara, né? A campanha da Kamala Harris. Exato. E, enfim, toda uma relação que dificulta muito essa conversa, né? Então, isso preocupa muito, porque embora a gente, deixa para lá, se eles não quiserem falar com a gente fala com outros países, mas a gente sabe que na prática está faltando realmente uma coordenação que pense de forma prática, né? Não emocional, aquilo que é importante para a gente preservar o país, o brasileiro, né? Nosso dinheiro agora, né? É isso. Obrigada, viu, Ju? Vamos seguir acompanhando. Obrigada demais. Tchau, tchau. Valeu.